Muitas vezes nós deixamos de desfrutar de milagres que o Senhor gostaria de operar na nossa vida, porque nós não queremos muitas vezes fazer renúncias necessárias. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34, tem uma passagem bem conhecida, bem interessante, que é sobre Jesus e a manada de porcos. Diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó filhos de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo em direção ao mar, e nas águas pereceram. Agora os versículos ao qual eu quero focar neste momento diz assim: aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus assim que ouviram. Suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Veja bem, Jesus libertou aqueles endemoniados. Aqui diz que ninguém podia passar por aquele caminho. Quem passava por aquele caminho era agredido por aqueles endemoniados. E aqui diz que eles correm para a cidade e contam o que aconteceu. Inclusive, como Jesus livrou aqueles endemoniados e o que aconteceu posteriormente, que foi a perca daquela manada de porcos. Vemos aqui que eles escolheram focar apenas na perca financeira deles. Veja bem, Jesus havia solucionado um grande problema para eles, mas eles decidiram focar apenas naquilo que eles haviam perdido, ao invés de entender o que Jesus de fato havia feito e de antemão o que ele poderia fazer mais além. Mas não, eles decidiram focar apenas na perca financeira, nos porcos que eles haviam perdido. E muitas vezes isso acontece conosco hoje também. Por causa do prejuízo, os donos dos porcos pediram para que Jesus se retirasse daquela cidade. Isso é o que a supervalorização do materialismo faz com a gente. Muitas vezes nós preferimos valorizar aquilo que momentaneamente o Senhor nos pede para renunciar em prol de algo muito maior lá na frente. E nós preferimos muitas vezes rejeitar a vontade de Deus para nós, porque o que o nosso coração deseja é outra coisa. O que o nosso coração tem planejado é outra coisa. Eles expulsaram Jesus porque não entendiam quem Jesus se tratava. Eles expulsaram Jesus daquela cidade porque eles não entenderam o que Jesus poderia fazer por eles. E muitas vezes nós rejeitamos a vontade de Deus para nós, por não entendermos, por não conhecermos o Deus que dizemos crer. E nós preferimos dar prioridade à nossa vontade, nós preferimos dar prioridade aos nossos projetos, em detrimento dos projetos dele para nós. Sim, porque muitas vezes os projetos dele não estão alinhados com os nossos. Então é aí que entra o conhecer. Quando nós conhecemos quem de fato ele é, nós renunciamos os nossos, porque entendemos que os dele são muito maiores. A vontade dele é muito melhor que a nossa. E nós sabemos que será uma perca momentânea. E nós rejeitamos essa vontade em prol da nossa própria vontade, porque nós nos deixamos levar pelo nosso eu. Nós deixamos que o nosso eu cresça e que ele diminua quando deveria ser o contrário. Ele deveria crescer e nós diminuir, para que assim a vontade dele prevalecesse na nossa vida. Uma perca pontual.
os fez perder ganhos eternos. Pare de olhar para as suas percas pontuais e comece a olhar para os ganhos eternos que o Senhor tem colocado no teu coração, que Ele tem falado que irá fazer. Pare de olhar só para aquilo que Ele tem te pedido para renunciar. E comece a olhar também para a recompensa que Ele disse que você teria lá na frente. Essas pessoas expulsaram Jesus daquela cidade porque não entenderam quem Ele se tratava. Essas pessoas expulsaram Jesus daquela cidade, mesmo Ele tendo dado um grande livramento a eles. Um problema que eles já sofriam há tanto tempo. Mas eles preferiram olhar para aquilo que eles haviam perdido. E isso acontece conosco hoje. Nós deixamos de olhar para aquilo que o Senhor tem feito, para aquilo que Ele fará. E preferimos focar só naquilo que Ele tem nos pedido para renunciar.